paz esteja com todos. Meu nome é Miguel, sou um discípulo de Emanuel. Por isso não posso falar diferente dele, porque ele também falou exatamente o que ouviu do seu pai. Pois quem fala de si mesmo busca sua própria glória. Também nos ensinou a testificar do que vemos e do que sabemos. Eu tenho 70 anos, 50 anos deles estudando e pesquisando a Bíblia. Tema: condenação dobrada. Todos que conhecem nosso trabalho sabem que esse canal tem um compromisso de pregar a salvação conforme a reta justiça. E a reta justiça estabelece que quem é obediente aos 10 mandamentos vai ressuscitar para o gozo infinito. Confira em Mateus 19, verso 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os 10 mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observação: este é o modelo de salvação que o próprio Salvador apresentou em resposta à pergunta do jovem. E quem permanece em desobediência vai ressuscitar para o tormento eterno. João 12, verso 48. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. É do conhecimento de todos que as denominações não têm compromisso com a doutrina do Salvador. Quem tiver dúvida é só ir em Mateus 28, verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora que conhecemos essa ordenança, sabemos que todas as igrejas estão em desobediência. E por quê? O próprio Salvador responde em Mateus 15, verso 9. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Se qualquer pessoa se acha no direito de replicar, que faça direto ao próprio Salvador. Irmãos e amigos, ninguém que tem bom senso quer ser condenado. Então que obedeça às leis do Salvador e assim passará da condição de servo para amigo. 1 Pedro 4, verso 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Nosso amado irmão Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, responde: E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Diante do Criador e do seu Filho, o Salvador, cada um de nós seremos julgados pelos nossos atos. E para os que não sabem, fiquem sabendo que há grau de condenações. Ou seja, os que acreditam nos falsos profetas são condenados 2 vezes. O próprio Salvador fala em Mateus 23, verso 15, confira. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito, no entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Irmãos, amigos e todos aqueles que querem se salvar, este é o meu conselho. Está na hora de romper com todos que amam e praticam a mentira, sejam eles padres, pastores, bispos e até mesmo discípulos. Lembre-se que no meio dos bons sempre há o mal. É só ver o exemplo de Judas, o traidor. Agora, eu, Miguel, vou parar de comentar e peço a atenção de todos para ouvir atentamente os 7 ais.
que o Salvador dirigiu aos pastores, ou seja, doutores da lei, que hoje podemos compreender como o doutores teólogos. Mateus 23 verso 13 em diante. Ai de vocês, especialistas na lei e fariseus, fingidos, fecham o reino dos céus na cara das pessoas, realmente, nem entram nem deixam entrar quem quer entrar. Roubam as viúvas às suas casas e depois põem-se a dar ares de longas orações. Sim, ai de vocês, especialistas na lei e fariseus, fingidos. Porque fazem tudo para converter alguém e depois tornam essa pessoa 2 vezes mais filha do inferno do que vocês mesmos, guias cegos, ai de vocês. Porque afirmam que jurar pelo templo de Deus não tem validade, enquanto um juramento feito pelo ouro de templo é de cumprimento obrigatório. Cegos e loucos, que é maior, o ouro ou o templo que torna esse ouro santo, e dizem que um juramento pelo altar não tem grande validade, enquanto que um juramento pelas ofertas que estão sobre o altar é de cumprimento obrigatório. Cegos. Pois que é maior a oferta que está sobre o altar ou o próprio altar que a torna santa? Quando se jura pelo altar, jura-se por ele e por tudo que sobre ele está, e quando se jura pelo templo, jura-se por ele e por aquele que nele habita, e quando se jura pelos céus, jura-se pelo trono de Deus e por aquele que nele se senta. Sim, ai de vocês, especialistas na lei e fariseus, fingidos. Pois dão o dízimo da última folha de hortelã do vosso quintal, mas esquecem as coisas importantes, como a justiça, a misericórdia e a fé. Sim, devem dar o dízimo, mas não devem esquecer as coisas mais importantes. Guias cegos, coam um mosquito, mas seriam capazes de engolir um camelo. Ai de vocês, especialistas na lei e fariseus, fingidos. Lavam o copo e o prato por fora, enquanto por dentro estão cheios de roubo e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior do copo e então todo ele ficará limpo. Ai de vocês, especialistas na lei e fariseus, hipócritas, são como jazigos, belos por fora, mas cheios de ossadas de mortos e de toda a corrupção. Procuram parecer justos aos olhos das pessoas, mas por baixo dos vossos mantos de piedade escondem-se corações manchados por toda espécie de hipocrisia e transgressão. Ai de vocês, especialistas na lei e fariseus, fingidos. Pois levantam monumentos aos profetas que os vossos pais mataram, põem flores nos túmulos dos justos que eles destruíram, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados não seríamos seus cúmplices na morte dos profetas. Falando assim, testemunham que são realmente filhos dos assassinos dos profetas. Mas pior ainda, seguem as suas pisadas, enchendo a medida completa da maldade deles. Serpentes, filhos de víboras, como escaparam à condenação do inferno? Mandar-vos-ei profetas, sábios e especialistas na lei, mas vocês mataram alguns deles pela crucificação e, nas vossas sinagogas, abriram as costas de outros com chicotes, perseguindo sem descanso, de cidade em cidade. Pelo que vocês serão culpados de todo o sangue dos homens crentes que foram assassinados, desde o justo Abel até Zacarias, filho de Baraquias, que mataram no templo, entre o altar e o santuário. É realmente como vos digo, todas estas condenações recaíram sobre esta geração. Muitos pregadores ensinam a desobedecer às Escrituras, dizendo: o cristão só precisa obedecer de Atos até Apocalipse. Eu vou oferecer um versículo para todos, e neste versículo podemos derrubar esta fraude.
Romanos 2 verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A paz esteja com todos. Amém.